Clara sempre acreditou que sua vida já estava definida. Casada havia 10 anos, mãe de uma menina de 7, passava os dias entre tarefas domésticas, listas de supermercado, idas e vindas da escola. O casamento já não lhe trazia a mesma chama de antes, mas ela se convencia de que estabilidade era sinônimo de felicidade. Repetia para si mesma que tinha tudo o que precisava: uma casa, uma família, uma rotina previsível. Ainda assim, em alguns momentos de silêncio, sentia um vazio que a sufocava. É por isso que eu já te convido a se inscrever no canal Contos Sáficos, curtir este vídeo e deixar seu comentário. Assim você acompanha cada detalhe dessa história emocionante e ajuda a fortalecer cada vez mais a representatividade sáfica no YouTube. Tudo começou em uma manhã qualquer. Clara estava na padaria do bairro, comprando pães para o café da manhã, quando ouviu uma voz feminina firme pedindo ao atendente uma encomenda especial. Ao virar-se, seus olhos cruzaram com os de Marina. Ela não a conhecia, mas todos no bairro já tinham ouvido falar dela. Uma mulher rica, empresária de sucesso, dona de restaurantes e academias, conhecida por seu estilo elegante e por nunca depender de ninguém. Marina tinha fama de ser inacessível, alguém que sempre estava no controle. Clara ficou sem jeito, sentindo o coração acelerar sem motivo aparente. Havia algo magnético em Marina. Talvez fosse a postura confiante, ou o sorriso discreto, ou ainda a maneira como parecia ocupar o espaço ao redor sem pedir licença. O fato é que Clara não conseguiu tirar os olhos dela. Marina percebeu, lançou-lhe um olhar rápido, quase curioso, antes de se despedir do atendente e sair da padaria. Clara ficou paralisada, segurando o saco de pães como se fosse um objeto precioso, sem entender o que se passava dentro dela. Naquela noite, deitada ao lado do marido, não conseguia dormir. A cena se repetia em sua mente como um filme. Por que aquela mulher desconhecida havia mexido tanto com ela? Os dias seguintes foram marcados por coincidências. Clara passou a ver Marina em diferentes lugares, no supermercado, em um café próximo, até na praça onde levava a filha para brincar. Sempre elegante, sempre cercada de uma aura de confiança. E sempre, de alguma forma, seus olhares se encontravam. Certo dia, enquanto esperava a filha terminar a aula de balé, Clara foi surpreendida pela presença de Marina no mesmo estúdio. Descobriu que ela patrocinava projetos culturais da escola e, por isso, costumava visitar o espaço. Marina se aproximou com naturalidade. "Você é mãe de uma das alunas?" perguntou. "Sim", respondeu Clara, sorrindo nervosa. "Da Sofia." "Prazer, Marina", disse, estendendo a mão. O toque foi firme, mas havia uma delicadeza escondida. Clara sentiu um arrepio inesperado percorrer-lhe o corpo. A conversa seguiu breve, sobre a escola, as crianças, a importância da arte, mas para Clara, cada palavra parecia carregada de algo maior, algo que não conseguia nomear. Depois desse primeiro diálogo, os encontros se tornaram inevitáveis. Marina sempre tinha algo a dizer, um comentário sagaz, uma observação atenta. Clara descobriu que ela não era apenas uma mulher poderosa, mas também alguém que sabia escutar, que tinha interesse genuíno no que os outros diziam. Aos poucos, a amizade começou a se formar. Marina ofereceu carona em dias de chuva, convidou Clara para tomar café em uma de suas cafeterias, perguntou sobre seus sonhos e seus gostos. Clara, que há muito não falava de si mesma, sentiu-se florescer. Conversar com Marina era como abrir janelas em uma casa fechada há anos. Mas junto com essa proximidade, vinha a culpa. Clara se pegava pensando em Marina antes de dormir, imaginando como seria segurar sua mão ou se perder em seus olhos. Cada vez que ria de algo que ela dizia, sentia o peso de estar traindo não só o marido, mas também a vida que havia construído. Certo dia, após um encontro rápido na cafeteria, Marina a surpreendeu. "Você sempre fala dos outros, da sua filha, do seu marido, mas nunca fala de você. O que você realmente quer?" A pergunta caiu como uma pedra no coração de Clara. Não soube o que responder. Quando voltou para casa, passou a noite em claro, refletindo. Percebeu que havia tanto tempo não pensava em si mesma que já nem sabia mais o que desejava.
Os encontros continuaram. Marina sempre tinha um jeito de fazer Clara se sentir única. Às vezes bastava um olhar demorado, outras vezes uma frase simples. Você tem uma luz que não percebe. Você merece mais do que rotina. Essas palavras ecoavam em Clara de forma quase perigosa. Sabia que estava cruzando uma linha invisível, mas não conseguia resistir. O ápice dessa fase aconteceu em uma tarde chuvosa. Clara esperava a filha sair da escola, quando Marina apareceu, oferecendo o guarda-chuva. Caminharam juntas até o carro, rindo do vento forte que quase as derrubava. Dentro do veículo, ainda rindo, ficaram em silêncio por alguns segundos. Os olhares se encontraram, e algo aconteceu. Clara sentiu o tempo parar. Marina se aproximou devagar, mas não a beijou. Apenas colocou a mão sobre a dela e disse: Você sabe que não precisa viver metade da vida quando pode vivê-la inteira. Clara ficou sem palavras. O gesto simples, o toque suave, a frase sussurrada. Tudo isso foi mais intenso do que qualquer beijo poderia ter sido. Naquela noite, deitada ao lado do marido novamente, Clara sentiu-se dividida. Amava sua filha, respeitava sua família, mas algo dentro dela estava mudando. Não sabia como lidar com aquela paixão inesperada, com esse turbilhão de sentimentos que a arrastava para fora da zona de conforto. Marina, por sua vez, parecia paciente. Nunca forçava, nunca pressionava, apenas estava lá, com sua presença marcante, como uma promessa de algo diferente. Clara sabia que estava diante de uma encruzilhada. Continuar vivendo uma vida segura, mas incompleta, ou arriscar-se a mergulhar no desconhecido. O coração já parecia ter escolhido, mas a mente ainda resistia. E assim, entre encontros casuais e noites de reflexão, a vida de Clara foi se transformando. O que começou como curiosidade, agora era paixão latente, prestes a explodir. As semanas que se seguiram foram um campo de batalha dentro de Clara. Por um lado, havia a rotina previsível, o marido acomodado no sofá, a filha pedindo ajuda com os deveres, as compras do mercado, o bolo que assava no forno. Por outro, havia Marina, com sua energia vibrante, seus convites inesperados, sua presença magnética. Clara vivia entre dois mundos e, cada vez mais, o segundo se tornava irresistível. Marina sabia como acender nela algo adormecido. Um olhar demorado já bastava para fazer o coração disparar. Um toque no braço, um elogio sussurrado no ouvido, e Clara se sentia viva como nunca antes. E quanto mais tentava se convencer de que deveria manter distância, mais se aproximava. Numa tarde qualquer, Marina a convidou para visitar um de seus restaurantes. Quero que você veja o que construí, disse com aquele sorriso enigmático. Clara aceitou, tentando convencer a si mesma de que era apenas amizade. Mas ao entrar no espaço elegante, iluminado por lustres modernos e decorado com flores frescas, sentiu-se transportada para outro universo. Marina caminhava ao seu lado com naturalidade, explicando detalhes da decoração, falando sobre escolhas arquitetônicas. Clara, arquiteta de formação, se viu trocando opiniões apaixonadas e, pela primeira vez em anos, voltou a se sentir valorizada por sua inteligência e sensibilidade profissional. Depois do passeio, sentaram-se em uma mesa reservada. O vinho foi servido e a conversa deslizou entre risadas e confidências. Marina perguntou de seus sonhos antigos, das coisas que havia deixado de lado. Clara sentiu os olhos marejarem ao confessar que sempre quis viajar sozinha, escrever um livro, sentir-se dona de si. Marina ouviu em silêncio, segurando sua mão com delicadeza. Você ainda pode ter tudo isso, disse, firme. A vida não acabou, Clara. O toque demorou mais do que deveria, e nenhuma das duas recuou. O ar entre elas ficou carregado, elétrico. Clara desviou o olhar, tentando retomar o fôlego. Eu sou casada, murmurou, quase como um pedido de desculpas. Marina não soltou sua mão. Você é livre. Ainda não percebeu. O coração de Clara se agitou em uma mistura de medo e desejo. Voltou para casa naquela noite perturbada, incapaz de dormir.
Na mente, o contraste entre o beijo rápido e indiferente do marido antes de se virar na cama e a intensidade do olhar de Marina segurando sua mão horas antes. Nos dias seguintes, Marina se manteve presente. Não pressionava, mas aparecia em momentos estratégicos. Um café deixado na mesa durante a aula de balé da filha, uma mensagem curta dizendo "Pensei em você hoje", um convite para caminhar no parque. Clara resistia em dizer não, mesmo sabendo que cada encontro a afastava mais da vida que conhecia. Foi durante uma dessas caminhadas que o inevitável aconteceu. O parque estava quase vazio, folhas secas cobriam o chão e um vento suave soprava. Clara falava de suas inseguranças, da culpa que sentia, quando Marina parou, segurou seu rosto com as duas mãos e disse: "Você não precisa pedir desculpas por sentir." O beijo veio suave, mas arrebatador. Clara fechou os olhos e por um instante esqueceu do mundo. O sabor do vinho que Marina havia tomado antes, o calor de sua boca, a firmeza de suas mãos, tudo a fez sentir como se estivesse respirando de verdade depois de anos em apneia. Quando se afastaram, Clara estava trêmula. "Eu não posso", começou a dizer. Marina apenas sorriu. "Mas você já está." A partir desse dia, nada mais foi o mesmo. O casamento de Clara tornou-se apenas fachada. Cumpria suas obrigações, mas a mente estava sempre em Marina. As mensagens entre elas se intensificaram, os encontros tornaram-se mais frequentes. Um café escondido, uma tarde em um quarto de hotel disfarçado, uma carona que terminava em um beijo furtivo. Clara vivia entre dois mundos, o da segurança e o da paixão. A culpa crescia, mas o desejo era mais forte. Em uma noite de sexta-feira, Marina a levou para sua cobertura. O apartamento refletia sua personalidade, moderno, elegante, cheio de detalhes que gritavam independência. Clara caminhou pelo espaço como quem entra em um templo. No quarto, diante da janela que mostrava a cidade iluminada, as duas se entregaram a carícias que Clara jamais imaginou viver. Não havia pressa, apenas intensidade. Beijos lentos, toques cuidadosos, olhares que diziam mais que palavras. Foi ali que Clara percebeu. Não era apenas atração, estava apaixonada. Mas a realidade bateu à porta no dia seguinte. Em casa, a filha pediu ajuda com a lição, o marido falou de planos para o próximo feriado e Clara sentiu o peso de uma escolha que se aproximava. Podia continuar vivendo essa vida dupla ou poderia arriscar tudo por Marina. O dilema a consumia. Conversava com a melhor amiga, sem revelar nomes. "E se eu estiver destruindo minha família?" perguntava. A amiga respondia: "E se você estiver destruindo a si mesma por não viver o que sente?" Enquanto isso, Marina começava a se mostrar mais impaciente. "Até quando você vai viver assim?" questionava. "Você merece muito mais do que migalhas de felicidade." Clara sabia que Marina estava certa, mas deixar o marido, enfrentar a família, encarar julgamentos, tudo isso parecia um abismo. Ao mesmo tempo, a ideia de perder Marina lhe causava dor física. Numa noite silenciosa, Clara escreveu em seu diário: "Estou presa entre duas vidas. Uma me dá segurança, a outra me dá alma. Qual delas é realmente minha?" E foi com essa pergunta que adormeceu, sabendo que mais cedo ou mais tarde teria que decidir. As últimas semanas foram um redemoinho dentro de Clara. As horas com Marina eram pura intensidade, risadas leves, diálogos profundos, beijos que a faziam esquecer que um mundo existia. Mas ao voltar para casa, o peso da rotina e da culpa se abatia sobre ela. O marido percebia seu distanciamento, a filha sentia sua distração, e Clara se via partida ao meio. Naquela manhã de domingo, Clara preparava panquecas enquanto a família ainda dormia. Olhou para a mesa posta, para o cheiro doce do café e sentiu o coração apertar. Aquela cena que deveria ser aconchegante parecia-lhe um teatro, e no fundo, uma pergunta martelava: "Até quando vou viver assim?" As mensagens de Marina ecoavam em sua mente. "Você merece muito mais do que isso.
Não adie sua felicidade. Eu estou aqui. Clara sabia que estava no limite. Na segunda-feira, após deixar a filha na escola, recebeu uma ligação de Marina. Preciso te ver. A voz dela não era um pedido, mas uma convocação. Agora não posso, tenho 1000 coisas. Marina, ou você começa a viver sua vida, ou vai passar o resto dos dias assistindo a vida dos outros. As palavras cortaram fundo. Clara desligou o celular, estacionou o carro e chorou sozinha por longos minutos. Era hora de encarar a verdade. Já não havia retorno. Naquela noite, a conversa com o marido foi inevitável. Sentados no sofá, Clara respirou fundo antes de falar. Eu preciso ser honesta. Não tô feliz há muito tempo. Ele a encarou em silêncio, surpreso. O que você quer dizer? Quero dizer que existe outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. O rosto dele alternava entre incredulidade e raiva contida. Outro homem? Perguntou, a voz trêmula. Clara sentiu o coração disparar. Finalmente, disse. Não. Outra mulher. Ele se levantou abruptamente, caminhando pela sala como se precisasse fugir daquelas palavras, mas Clara se manteve firme. Era a primeira vez que dizia aquilo em voz alta, e apesar da dor, havia também um alívio profundo. A conversa se estendeu por horas entre lágrimas, acusações e silêncios. No fim, Clara deixou claro, não era apenas uma aventura, era amor. E pela primeira vez em anos, ela sentia que estava sendo verdadeira consigo mesma. Os dias seguintes foram turbulentos. O marido optou por se afastar temporariamente e a filha, sem entender completamente, apenas percebeu que algo havia mudado. Clara carregava a culpa, mas também a certeza de que não poderia voltar atrás. Foi nesse turbilhão que buscou refúgio em Marina. Ao abrir a porta da cobertura, Clara se desfez em lágrimas. Marina a acolheu em silêncio, abraçando-a forte. Você fez o que precisava, sussurrou. Eu tenho orgulho de você. Naquela noite não houve apenas paixão, mas também ternura. Entre beijos e carícias, Marina repetia: agora você é livre. Clara percebeu que pela primeira vez não se sentia prisioneira de ninguém, nem da rotina, nem da culpa. Estava começando uma vida nova, e mesmo que fosse cheia de desafios, era dela. Com o tempo, a filha começou a se adaptar. Clara teve longas conversas, explicou com carinho, mostrou que nada mudaria no amor de mãe. A menina, curiosa e sensível, aceitou com a naturalidade que só as crianças possuem. O maior desafio estava na sociedade. Olhares, comentários, familiares questionando. Mas Clara, fortalecida pela presença de Marina, encontrou coragem para enfrentar. As duas passaram a ser vistas juntas em cafés, jantares e eventos. Marina, como sempre, irradiava confiança. Clara, ainda tímida, aprendia a sustentar o próprio espaço. Era uma metamorfose, de dona de casa apagada para uma mulher que descobria sua força. Uma noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pela orla, Clara disse: Você me salvou. Marina parou, olhou-a nos olhos e respondeu: Não, Clara, eu só te mostrei o caminho. Quem se salvou foi você. Essas palavras se tornaram um mantra. Clara sabia que a decisão de se separar havia sido dolorosa, mas necessária. A vida perfeita que aparentava ter era apenas fachada. Agora, pela primeira vez, sentia-se inteira. Meses depois, inauguraram juntas um novo projeto, um espaço cultural para mulheres, patrocinado por Marina e planejado arquitetonicamente por Clara. O lugar oferecia oficinas, palestras e rodas de conversa. Ali, Clara encontrou propósito, unindo sua profissão à nova fase de vida. Durante a inauguração, Marina a puxou discretamente para um canto. Lembra da primeira vez que nos vimos? Perguntou, sorrindo. Como esquecer? Respondeu Clara, emocionada. Naquele dia eu soube que você seria mais do que um olhar perdido na padaria. Clara riu, com lágrimas nos olhos.
Beijaram-se ali mesmo, sem se importar com quem observava. Não era apenas paixão. Era a prova viva de que o amor, quando verdadeiro, é capaz de romper barreiras e reinventar destinos. Naquela noite, deitada ao lado de Marina, Clara pensou em tudo o que havia deixado para trás. O medo, a rotina, as desculpas, e pensou em tudo o que havia ganhado. Autenticidade, coragem, amor. Pela primeira vez em muito tempo, adormeceu em paz. O futuro ainda era incerto, mas agora era dela. E isso bastava. Se você se emocionou com a trajetória de Clara e Marina, curta, comente e se inscreva no canal Contos Sáficos para acompanhar muitas outras histórias intensas e apaixonantes entre mulheres.